Uzumaki talvez seja a maior obra do Junji Ito, sendo ela uma obra enigmática que qualquer conclusão se torna interpretativa. E com mistérios e interpretações, temos o primeiro indivíduo que foi influenciado diretamente pela espiral, o Sr. Saito, pai de Shuichi. E de todos os influenciados, ele é o único que podemos classificar o grau de eficácia da espiral como vício, pois todos sabem o tanto que ele fez em apenas um único capítulo do mangá. Inicialmente ele ficou admirado, em seguida obcecado e na obsessão em diante que vemos a diferença no indivíduo. Por exemplo, nessa cena, onde o Sr. Saito briga com sua esposa porque acabaram os alimentos em formato de espiral. Então há de se notar uma obsessão, já que o grau de descontrole emocional está surgindo. Mas ainda assim, essa obsessão ainda pode se tornar um vício, e realmente se torna no instante que ele descobre que jogaram fora toda a sua coleção de espirais. Já que ele novamente briga com sua esposa, mas dessa vez a violência é física. Estou usando o termo vício nessa situação para comparar a obsessão do Sr. Saito com o vício de um dependente químico, pois é o mesmo comportamento. O Sr. Saito ficou bravo por não ter alimentos com formato de espiral em casa, igual um dependente químico ficaria bravo por saber que não tem drogas em casa. E assim como o Sr. Saito partiu para a violência no instante que ele viu que se livraram de sua coleção, um dependente químico também faria o mesmo no momento que tirassem dele a sua droga. E lembrando que o vício não está naquilo que você consome, mas naquilo que você faz. Da mesma forma que você pode ficar viciado em ingerir álcool, você também pode ficar viciado em acumular objetos, por exemplo. Isso porque o vício consiste na prática excessiva de uma ação na qual você não consegue parar de repeti-la, como por exemplo um bêbado que não consegue parar de beber, ou um fumante que não consegue parar de fumar. Então com isso vemos que o Sr. Saito inicialmente não foi apenas um colecionador, mas um amontoador excessivo também. E como ele visualmente está na terceira idade, podemos também abordar a síndrome de Diógenes, uma condição que tende a surgir em pessoas acima dos 60 anos de idade. Caracteriza-se por descuido extremo com a higiene pessoal, negligência com o asseio da própria moradia, isolamento social, suspeição e comportamento paranoico, sendo frequente a ocorrência de colecionismo. Obviamente, com a exceção do descuido extremo com a higiene pessoal, o resto bate perfeitamente com o comportamento do Sr. Saito. Além de que toque também é outra condição aparente em seus últimos dias, como pode-se ver nessas duas cenas aqui. Nessa, ele só consegue tomar sua sopa após fazer um redemoinho nela. E nessa aqui, ele só entra na banheira após fazer a mesma coisa na água dela. E isso tem muito a ver com toque, pois certas ações que encaramos como irracionais fazem o total sentido àqueles que têm a condição. É como não pisar nos espaçamentos do piso, ou apenas pisar nos pisos de uma determinada cor. Em outras palavras, eles criam regras que apenas eles entendem. Mas esses são exemplos comuns, pois o transtorno obsessivo-compulsivo pode trazer inúmeras manias, uma mais estranha que a outra. Mas agora, indo em diante nos incidentes do primeiro capítulo, após ficar sem sua coleção, ele não se deixou abater totalmente, então disse que não precisava mais dos objetos em espiral, pois agora ele conseguia fazer uma espiral com seu próprio corpo. E vemos isso 3 vezes. A primeira é quando ele gira seus olhos, a segunda é quando ele coloca sua língua para fora enrolando ela, e a terceira é quando ele torce por completo o seu corpo, quebrando osso por osso, tornando-se uma espiral humana e morrendo no processo. Como pode-se ver, ele ficou tão obcecado, mas tão viciado pela espiral, que no final apenas ter espirais já não significava muita coisa para ele. Então ele resolveu se tornar uma espiral. E muitos acreditam na possibilidade de que sua morte foi acidental, que talvez ele não tinha pretensão de morrer. Mas não. Ele sabia o que estava fazendo, tanto que encomendou um recipiente cilíndrico justamente para se colocar dentro dele. Então, independente da influência, a espiral sempre irá te consumir. Sendo fisicamente ou psicologicamente, ela vai te consumir e você vai fazer coisas que nunca imaginou que um dia faria. Assim como acontece com Sekino, que morre sendo vítima de seu próprio cabelo, ou Azami, que tem seu corpo sugado de dentro para fora. E como já falamos sobre o indivíduo que amava espirais, agora vamos falar sobre a pessoa que odiava espirais.
E ela é Yuki Saito, a esposa do Sr. Saito. Isso porque, além do trauma que viveu com seu marido naquele estado, ela também o viu morto, com seu corpo totalmente torcido. Fora que no dia do funeral, Yuki viu no céu a fumaça negra da cremação de seu marido, fumaça que formava a imagem do rosto dele. O grande problema foi que essa última situação desencadeou uma enorme fobia em Yuki, onde ela passou a ter um nível muito alto de medo e ansiedade com qualquer coisa que lembre uma espiral. Então, internada no hospital, Yuki passou a viver sob um estado delirante, onde ao se deparar com o cabelo de uma enfermeira que estava preso com um coque torcido, ela raspou a própria cabeça, com medo de fazer um coque ou de que seus cabelos criassem cachos. Mas não acaba por aí, pois em seguida Yuki cortou com uma tesoura todas as digitais de seus dedos, já que as impressões naturalmente formam uma minuciosa espiral. E por fim, ao descobrir sobre a existência da cóclea, um sensor localizado no ouvido interno, com uma tesoura ela perfurou seu próprio ouvido, destruindo sua audição e seu sentido de equilíbrio. O que foi totalmente desesperado, mas ainda assim totalmente inviável, já que destruindo seu sentido de equilíbrio, ela passou a ficar em um constante estado de vertigem, sentindo como se tudo estivesse sempre girando, igual uma espiral. E com isso, vale lembrar que Yuki obviamente não sofreu uma influência igual a de seu marido, já que a influência sofrida pelo Sr. Saito o fazia querer se aproximar da espiral, enquanto a influência sofrida por Yuki fazia ela querer distância da espiral. O que é totalmente compreensível, já que sua condição é consequência de estresse pós-traumático. E tê-lo visto daquela maneira no recipiente, segundo ela, tudo o que tinha a forma de uma espiral se parecia com ele, morto. Situação mental que se torna tão delicada que Yuki passa a ouvir seu falecido marido falando com ela, dizendo para que ela se junte a ele na espiral. Inclusive, ela consegue até mesmo vê-lo em uma centopeia que apareceu de madrugada em sua cama, tentando entrar em seu ouvido. Aqui podemos ver ele dizendo a Yuki que deseja entrar e dormir em seu ouvido, encerrando dizendo que no corpo dela ainda há espirais. Então, na madrugada seguinte, que novamente a voz do falecido marido retorna para assombrar a viúva, dizendo através do redemoinho no vidro de soro que a espiral faltante está em seu ouvido. Ela atira o vidro no chão, quebrando ele, mas a voz não para, pois ela continua ouvindo ele vindo de dentro de sua cabeça. Então é aí que ela perfura seu ouvido, achando que o Sr. Saito, como uma espiral, havia entrado por ele. Ela toma essa medida drástica na tentativa de tirá-lo de lá, o que não adianta, pois em consequência ela fica quase em um estado vegetativo, que consequentemente ela acaba morrendo. E caso não tenha notado, ambos tiveram 3 atos. Ele teve o dos olhos, língua e corpo, e ela teve o dos cabelos, impressões digitais e ouvido. E como devem ter notado, ele executou essas 3 ações para se assemelhar às espirais, inclusive torcendo e girando partes do corpo que naturalmente não foram feitas para serem giradas e torcidas. Enquanto ela executou essas 3 ações para se desvencilhar das espirais, eliminando as suas espirais naturais do corpo. Mas no final de tudo, amando ou odiando, a espiral venceu.